Olá, meu povo, sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar aqui. A gente precisa bater um papo para atualizar. Tenho algumas coisas para atualizar, são dois assuntos, mas se eu for falar os dois agora ao mesmo tempo, vai ficar muito assunto, o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos dividir o assunto em partes aqui. Primeiro de tudo, eu quero completar do assunto que eu estava falando no vídeo anterior. Vou fazer isso enquanto eu lavo os pratos. Quero completar do assunto anterior, que era um assunto que estava me tirando um pouquinho do sono, para ser bem sincero. Eu estava um pouco preocupado, era a questão do meu trabalho, né? Para quem não sabe, eu trabalho como um consultor para uma empresa, né? A empresa me contrata e depois me subcontrata para um cliente dela, né? Então eu sou como se fosse um terceirizado. E se essa empresa tiver um subcliente, eu sou quarteirizado e assim por diante. Bom, perdoem a minha voz, porque eu tô meio doente, gripei. Mas o que estava acontecendo é que quando foi em mais ou menos, eu ia dizer setembro, mas não foi setembro, acho que foi março. Quando foi março, mais ou menos, eu saí do cliente que eu estava, que foi quando eu entrei nessa empresa. Eu entrei nessa empresa que eu estou hoje, na consultoria, por causa de um cliente. E aí eu passei 1 ano e 6 meses lá e o cliente decidiu não renovar mais. Ele, não sei por que motivos, reestruturação, falaram que estava precisando rever os custos, enfim. A gente nunca sabe se é verdade ou não, mas o fato é que eu passei 1 ano e 6 meses lá. E eles decidiram, depois desse 1 ano e 6 meses, não renovar mais. Primeiro, eu passei cerca de, não sei, 1 mês e pouquinho, fazendo entrevista para outros clientes, etc. Até que apareceu um cliente. Só que esse cliente era uma bagunça. Eles não tinham um processo, não tinham organização, não tinha nada assim. Era muito problemático trabalhar lá, porque era tudo de boca, cada um que dizia uma coisa e ninguém, no final das contas, assumia a responsabilidade por nada. Então ficava o dito pelo não dito. Parecia que você tinha que trabalhar pedindo e-mail, porque senão a pessoa te manda fazer uma coisa e depois ela vai dizer que ela não mandou, que ela não falou nada daquilo. Então era extremamente desagradável o modelo de trabalho desse cliente da consultoria que eu trabalhava. Então eu passei 3 meses nessa consultoria, eles não gostaram, acharam que não deu fit cultural meu com eles. E eu agradeci, graças a Deus, que eles não quiseram continuar, porque a consultoria me paga para eu trabalhar, né? Não tem, mesmo que eu esteja insatisfeito, né? A empresa, tá, mas eu não tenho outro cliente para você, você vai ter que ficar lá. Então, eu não fiz de propósito para eles me demitirem, eu estava fazendo minhas atividades, mas eu confesso que eu mesmo sentia que não estava sendo produtivo. No sentido que as coisas ficavam sempre jogadas assim. Às vezes alguém pedia uma coisa, mas na verdade queria outra e nunca ficava claro o que era para ser feito. Enfim, não era bom para eles, também não era bom para mim. Então eu fiquei muito feliz que eles decidiram não continuar comigo, né? Nos 3 primeiros meses eles disseram, olha, eu não quero continuar contigo. Tá bom. Aí eu voltei, né, a estar com a consultora. Quando eu voltei para a consultora, eu comecei a fazer entrevista para outros clientes, né, da consultora. Só que o que acontece? Aqui em Portugal, eu não sei explicar muito bem como é que, por que isso acontece, mas aparentemente, né, eu também não tenho certeza absoluta, porque eu estou aqui há pouco tempo, né, e eu também não quero passar a impressão que eu sei de tudo. Então, tem alguns períodos do ano que parece que as empresas renovam seus contratos ou começam novos projetos. E aí elas precisam contratar pessoas. E aí, uma vez iniciado, né, não se mexe mais. E aí parece que vai meio que na base do ano a ano. Então, passou essa janela, né, esse período do ano que o pessoal está contratando e demitindo, parece que tudo esfria, assim, que não tem vaga e tal. Então, se acontecer de você ser demitido justamente num desses vales, né? Pode acontecer de você ficar bastante tempo sem conseguir arrumar um emprego, né? Você vai ficar procurando e não vai achar. Porém, como eu sou contratado da consultora,
eu sou contratado deles. Se eles não têm trabalho para mim, é um problema deles, mas eles continuam pagando o meu salário, né? Só que, claro, se eles estão pagando o meu salário, eles querem ter lucro, né? Então, o interesse deles é o mais rápido possível arrumar um cliente para eu trabalhar, porque eu com esse contrato eu vou dar lucro para eles. E aí, depois que eu saí desse último contrato, que passou 3 meses e eles não quiseram renovar, graças a Deus, eu voltei para a consultora e voltei a fazer as entrevistas. Passou cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, e aí a consultora, não sei porquê, mas mudou a atitude comigo assim, né? Eu ficava em casa, eu trabalhava de casa, para os clientes que eu tinha trabalhado, eu sempre trabalhei de casa, ou às vezes eu tinha que ir 1 ou 2 vezes para o escritório. A consultora começou a me passar atividades do tipo, atividades que não tem nem pé nem cabeça, treinamento, que não tem nenhum objetivo, a não ser ocupar meu tempo. Ou não sei. Enfim, eu acredito que eles estavam tentando me punir, né? E eu vou explicar por que mais pra frente. Então eles me passavam atividades, me passaram a plataforma deles para eu fazer tipo cursos online e essas coisas do tipo. E eu até fazia, mas é uma plataforma que você entra lá e lê o conteúdo, assiste o vídeo e pronto. Se você quiser, você faz exercício, se não quiser, você não faz, aí vai de você, né? Mas a empresa tá te dando o tempo ali, né? Ela tá dizendo, olha, vai estudar, ela tá mandando tu estudar. Mas não tem nada para tu entregar, nem para a consultora, nem para a plataforma, que ela não pede nenhum tipo de entregável, né? Para provar que você fez a aula. O máximo que eles têm ali eles têm um log de quanto tempo eu estou dentro do vídeo, se eu estou fazendo curso, se eu não estou, qual curso eu estou fazendo, quando é que eu acessei, esse tipo de coisa, né? Que o sistema registra. E aí eles ficaram me passando essas atividades assim, totalmente sem pé nem cabeça, coisas que eu já sei fazer, só para ocupar meu tempo assim. E aí depois teve uma mudança, né, no comportamento, que eles começaram a me pedir para pediram para mostrar o que eu estava fazendo naquele tempo. Então, o que não existia, né, que a plataforma não pede, não tem nenhum exercício para fazer, você faz porque você quer aprender, né, para pôr em prática, né, testar e ver se funciona. A empresa, né, a consultoria que me contrata, o meu patrão, começou a me pedir essas coisas que em nenhum momento eu tinha sido acordado que era para fazer. Nem o que era para fazer, nem o que tinha que ser feito, né? E aí eu entreguei para eles. E, claro, né, em paralelo a gente continuava fazendo entrevista, tentando arrumar uma vaga para eu ir trabalhar. E aí eles arrumaram um projeto interno para mim. E esse projeto interno é uma coisa meio ridícula, assim, que eu vou ser bem honesto com vocês. Até pra mim mesmo, né, se eu estiver vendo esse vídeo no futuro, não me deixar mentir. Eles, aqui em Portugal, tem muito um sistema que é pra... eu não sei até que ponto isso é legal ou ilegal. Eu acho que é ilegal pela forma que é feito, mas o dispositivo existe e ele pode ser usado. Então vamos supor o seguinte: a empresa te contrata, ela pode oferecer auxílio deslocamento. Ela não é obrigada a te dar vale transporte, nada do tipo, mas como parte dos benefícios, na hora da contratação, a empresa pode te oferecer o benefício de auxílio transporte no formato de auxílio quilometragem. Então vamos supor que tu precisa fazer alguns deslocamentos pela empresa, a empresa vai te pagar um determinado valor por cada quilômetro. A teoria é essa. Então você faz, sei lá, 300 quilômetros, ganha um determinado valor por cada quilômetro e aí tudo certo. Só que a maioria dos projetos são híbridos ou você não precisa ir para o cliente, né? Então o que eles fazem? Uma forma de evitar pagar imposto sobre esses benefícios e continuar pagando esse dinheiro para o funcionário, eles botam benefício de auxílio quilometragem
mesmo que a pessoa não use. Então eu fico em casa o mês todinho. Mas a empresa vai lá, gera um relatório falso, como se eu tivesse andado aquela determinada quantidade de quilômetros e pede para eu assinar. Pede não, né? Ela manda, porque se eu não assinar, eu não vou receber aquilo que foi combinado, né? E aí ela gera isso, né? Todo mês. Só que antes era uma pessoa que fazia isso manualmente, né? E aí alguém teve a brilhante ideia de transformar isso num sistema que vai automatizar a geração dessas planilhas e transformar num PDF para enviar para as pessoas e eliminar o trabalho de alguém, né? De alguém que fazia isso manualmente. Então eles me chamaram para o escritório para fazer isso. Já tinha um sistema lá que uma pessoa que trabalhava na empresa, começou a fazer isso, tinha 70% pronto, mas essa pessoa tinha várias outras atividades na empresa, então ela não tinha tempo para se dedicar a isso, né? E aí, como a gente estava desalocado, né? A gente estava contratado pela empresa, mas sem estar em cliente, aí a empresa me chamou para ir fazer isso. E depois pegou outro funcionário que também tinha sido contratado há pouco tempo e colocou ele para fazer isso também. Só que aí eles passaram a obrigar a gente a ir presencial pro escritório, sendo que não fazia o menor sentido a gente ir pro escritório, porque a gente não tinha nenhum contato com ninguém lá. Era simplesmente o fato de alguém lá estar de olho na gente para saber se a gente foi pro escritório ou não. Então vamos supor, eu estou desenvolvendo uma atividade e aí eu estou com uma dúvida em alguma coisa de como deve ser feita. Aí eu tinha que fazer uma ligação pelo aplicativo, ou seja, pela internet online, com a pessoa para ela falar como era ou como não era. Ou seja, não tinha nenhum real benefício de estar presencial. Inclusive, tinha dias que eu tinha que ir para o escritório e a pessoa do mesmo projeto nem estava lá. Por isso que eu acho que era uma forma de punir o funcionário, né? Tipo assim, olha, eu estou pagando teu salário, eu mando em você, então você tem que fazer o que eu quero. E aí isso começou a dar nos meus nervos, porque foi um estresse muito grande para mim, que você ser obrigado a fazer uma coisa só porque alguém quer, sem nenhuma justificativa razoável, sem nenhum motivo, é muito estressante. É só uma forma dele punir mesmo, né? E aí eu comecei a procurar outras empresas para sair, né, da consultoria que eu estava, já que eles estavam tomando essa atitude tão hostil comigo, né? Que para mim isso é uma atitude hostil. Não tem para que eu ficar numa relação que a empresa claramente não quer que eu esteja na relação, né? Se ela tem tanto ímpeto em transformar a minha vida de infernizar a minha vida, né? É melhor separar e cada um seguir seu rumo, né? Mas aí que entra o detalhe, né? Eu até recebi algumas propostas, mas outras eram para ser trabalho híbrido também. E aí era trocar o 6 pela meia dúzia, né? Mesmo que eu fosse para outra empresa, eu ia ter que trabalhar presencialmente. E ainda seria pior porque eu ia passar novamente pelo período de experiência, né? E aí várias consultorias aqui, quando contratam você, elas querem que você preencha formulário, que no processo seletivo tem 1 milhão de etapas. E aí antes de te contratarem, vão te fazer ter entrevista com o subcliente dele. E aí se o cliente gostar de tu e quiser te contratar, a empresa te contrata, ou seja, de forma a maximizar ao máximo possível o lucro. E para garantir que eu não vou estar contratado sem projeto. Vixe. Só para garantir que eu não vou ser contratado sem projeto, né? Ele só vai me contratar se ele tiver um sinal verde do cliente dele, que o cliente dele vai me querer na equipe dele, né? Então, assim, extremamente desagradável também essas outras empresas assim. E muitas empresas querendo tirar o seu pagamento do seu vencimento, ao invés de lhe pagar
como tem que ser, né? No colocar tudo que você tem para receber no vencimento, eles querem pagar como auxílios e benefícios para fugir ao imposto de renda e não pagar 13º e salário de férias. Então, também não eram opções muito boas também para eu sair da empresa que eu estava. E tem outro detalhe também, que, como vocês sabem, em março a gente vai fazer a nossa celebração, né? A nossa festa de casamento que a gente nunca teve, que a gente casou no civil durante a pandemia e a gente foi morar junto, e aí a gente veio morar aqui e a gente nunca fez a festa, né? E agora a gente está completando 5 anos em março e a minha esposa quer fazer uma festa. Inclusive, esse vai ser o tópico do assunto do próximo vídeo, né? Mas aí, só para não bagunçar, vamos fazer o resumo aqui da história, depois de tudo isso que eu contei aqui. É que, por coincidência do destino, a empresa, né, que eu sou contratado me arrumou uma entrevista com um cliente. E um cliente até interessante para um cliente internacional, então mais uma oportunidade de eu praticar meu inglês, né? Trabalhar com tecnologias novas, um ambiente novo, né? Conhecer outras pessoas, enfim, e um ambiente que possivelmente é menos estressante, né? Então essa semana eu fiz o processo seletivo, passei tudinho, e aí essa semana eu comecei lá na empresa, no cliente novo, né? Então, hoje é quarta-feira, eles são 50% remotos, 50% presencial, né? Então, vai ter semana que eu tenho que ir 2 dias, vai ter semana que eu tenho que ir 3 dias para compensar, né? Uma semana 2 dias, a outra 3. E aí, bom, agora eu tenho um projeto, né? Não estou precisando ir todos os dias para o escritório, nem estou lidando com as chatices da empresa que me contratou, né? Que estava insuportável a situação. E tá resolvida essa parte, né? Se tudo der certo, eu vou continuar nesse cliente. Se a relação for boa e eu conseguir uma remuneração legal, né? Tipo reajuste salarial, porque as coisas estão aumentando de preço aqui em Portugal, né? Tudo fica mais caro todo ano, então, como é em todo lugar, né? No Brasil também é assim, aqui não é exceção. Então, enquanto fizer sentido, né? Eu vou continuar na empresa e nesse cliente. Desculpa. Enquanto fizer sentido, eu vou continuar, né? Então, o assunto do trabalho está resolvido, entre aspas, porém, como eu vou nós vamos para o Brasil, né, em março, fazer a celebração e vai levar um tempo, eu preciso acertar com eles a questão desse período que eu vou ficar lá no Brasil. Porque, idealmente, na minha cabeça, né, o ideal seria eu ficar trabalhando remotamente, lá do Brasil para cá. Tem o computador, tem VPN, tem toda a infraestrutura que eu preciso. É só eu me adaptar com relação ao fuso horário, mas isso não é estresse. O ideal seria eu trabalhar remotamente, e aí eu pretendia tirar somente uma semaninha de férias quando fosse a semana da celebração mesmo, porque a gente planeja ficar mais ou menos um mês lá no Brasil, né? Porque é uma viagem muito cara, são 7 horas de avião, tem muito estresse envolvido, a passagem é cara e a gente basicamente tá indo, né? Mas a gente não sabe quando é que a gente vai de novo, né? Então, para valer a pena, a gente tenta passar pelo menos um mês assim, para aproveitar a família também, matar a saudade. Meus pais estiveram aqui, né? Mas os pais de Marília estão para vir agora no final desse mês. Mas tem todo o resto da minha família, tem meus irmãos, tem meus sobrinhos, tem a mãe de Marília, tem meus amigos, os amigos de Marília também, né? Várias pessoas assim amigos que a gente não vê já faz um tempo, e quando a gente vai para lá a gente faz questão de tentar encontrar todos eles. E aí um mês cabe bem nesse tempo, né? Fica
fica bom para todo mundo, né? Pra gente, que a passagem é cara, mas aí a gente consegue, com um mês a gente consegue aproveitar todo mundo, né? E aí vai ter a celebração também, então um mês a gente acha que talvez dê para resolver tudo. Então, com relação à questão do trabalho, eu vou tentar fazer isso, tirar apenas uma semana e ficar o resto do mês trabalhando de forma home office, né? No caso, totalmente de home office, porque eu vou estar no Brasil. Mas aí, se não der, se não tiver jeito, aí eu vou ter que usar todas as minhas férias, né? Mas a celebração não tem como adiar. Vai acontecer nessa data, né? Em março. Então eu vou ter que ver qual vai ser a melhor solução para poder encaixar tudo, né? Para a gente ir para o Brasil. Eu não sei qual é a flexibilidade desse cliente. Até o momento tá sendo bem tranquilo assim, eles são bem compreensíveis. Claro, o que tem que ser feito, né? Não é enrolação nem nada do tipo, não é ficar perdendo o tempo da empresa. Mas o que dá para fazer até agora eles estão fazendo, e o que não pode, né? Então, sendo bem objetivo, na realidade é isso. Então, quando for mais para frente e tiver faltando, quando virar o ano, aí eu vou comunicar para eles essa questão que eu vou ter que ir pro Brasil, né? Para fazer a celebração. E aí eu quero saber qual vai ser a deles, se eles vão me liberar para fazer home office ou não. E aí, se não der, eu vou ter que tirar férias. Paciência, né? Fazer o quê? Mas é isso. Então, o assunto do trabalho é isso. Mas a gente precisa conversar sobre o tema do dinheiro. E esse aí vai ficar para um próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou muito longo, muito longo. Mas é isso. Fica aqui o registro. Um abração e até a próxima.